Na part number 1, Aviation Topics, o avaliador ou avaliadora vai fazer algumas perguntas para vocês sobre a sua carreira na aviação, sua experiência, também poucas perguntas técnicas e também perguntas usando tempos verbais diferentes. Como base, nós teremos 3 perguntas. E dentro dessas 3 perguntas, podem-se usar uma pergunta no presente, uma pergunta no passado e uma pergunta no futuro. Geralmente acontecem esses tempos verbais. Porém, há uma mudança com os modais should, can, could, would, ok? Dependendo do modelo de teste. Mas geralmente as perguntas base são 3 e usando presente, passado e futuro, ok? Dependendo da resposta, da sua resposta, o que pode acontecer se a sua resposta não for informativa, porque o avaliador ele precisa de informação para poder avaliar o conteúdo que você está passando. Se você passa um conteúdo pobre, um conteúdo curto, uma resposta que talvez não esteja condizente à pergunta, provavelmente a avaliadora vai te fazer uma pergunta subsequente, uma pergunta na sequência sobre o mesmo assunto, mas querendo extrair algo mais do seu conhecimento, tanto aeronáutico, tanto profissional, e então você precisa passar mais informações. No caso, quando ela faz uma pergunta subsequente, ela pode perguntar why, oh, would you do that? Did it happen with you? Então, são perguntas na sequência que ela quer investigar mais, ou seja, ela quer que você traga mais conteúdo e mais interação para você poder ser avaliado de acordo com as regras ICAO. Essas perguntas vão ser relacionadas ao seu conhecimento aeronáutico, porém você não precisa saber muitos detalhes sobre determinada área. Por exemplo, se você é um piloto de aeronave leve, se você é instrutor de voo, se você é um piloto privado, um piloto particular, que voa na aviação executiva, mas a avaliadora te faz uma pergunta sobre uma aeronave maior, um Airbus ou um Boeing. O que pode acontecer? Você pode se explicar dizendo que você não voa aquele tipo de aeronave, mas de acordo com a sua aeronave ou com o seu emprego ou com a sua posição na empresa, você tem certa informação, ok? Então isso também ajuda você a interagir, a se explicar para o avaliador e a não trazer informação que talvez esteja errada ou que você não tenha certeza. Geralmente as perguntas feitas não são tão específicas relacionadas ao equipamento que você voa, então elas são perguntas mais gerais. Então, por exemplo, quando eles querem saber sobre a aeronave que você voou no início da sua carreira, ou me fale sobre a aeronave que você está voando agora, ok? Ou eles apontam geralmente sobre a aeronave que você voa agora no seu emprego recente, ou me diga sobre alguma aeronave que você voou no passado. Então eles deixam uma pergunta mais geral, mais aberta para você poder especificar de acordo com o que você tiver vontade ou de acordo com o que você tiver um conteúdo legal para informar. Então eles não acabam não apontando exatamente, especificamente o item, entendeu? Então, por exemplo, se você está voando um Airbus, então você vai falar sobre o seu Airbus, né? A aeronave que você está voando no momento. Vai dar as características, enfim, o que você se lembrar, você não precisa ser nada específico, dizendo muita informação sobre a aeronave. Mas o quanto mais informativa for a sua resposta, melhor. Aí alguns alunos me perguntam, but teacher, nós temos só 1 minuto para falar sobre, ou eu tenho que falar 1 minuto sobre aquela pergunta, aquela resposta, tal, como que é? Não, você tem 1 minuto para dar a sua resposta. Então, dentro desse 1 minuto, você traz a informação necessária equivalente à pergunta. Por exemplo, você pode dar uma resposta de 30 segundos, de 50 segundos, ou de até 1 minuto, ok? Tudo depende do conteúdo que você tem. Você não é obrigado a falar 1 minuto cada resposta, desde que a sua resposta seja informativa, que você traga a disponibilidade de ter interação, de responder provavelmente
qualquer outra pergunta que a avaliadora te fizer em sequência, isso é o que importa. E que você use estrutura. Então, é muito legal e é muito importante vocês mostrarem que vocês têm estrutura linguística, ok? Então, isso é extremamente, é fundamental para o teste CAL, mesmo porque vocês estão sendo avaliados nessa parte. A estrutura significa conjugação, uso de preposições, uso de linking words, uso de tempos verbais mais bem elaborados, a estrutura linguística da língua inglesa. Então, é extremamente importante também. Por isso, é importante saber o inglês e também o inglês aeronáutico, principalmente relacionado à não rotina. Então, vocês terão perguntas que serão feitas pelos avaliadores, pela avaliadora ou avaliador. No caso, são 3 perguntas base, com possibilidade de ser estendidas até 6, de acordo com o mock test, ok? Mas sempre são perguntinhas que podem estar falando mais ou menos do mesmo assunto. Por exemplo, a pergunta 1, na sequência, vem mais uma perguntinha, mais ou menos do mesmo assunto, caso você não tenha passado um conteúdo legal ou que dê para a examinadora avaliar direitinho. Aí, pergunta 2, caso não tenha passado o conteúdo completo, ela faz outra pergunta, mais ou menos relacionada ao mesmo assunto. E a terceira, na mesma sequência. Caso não tenha um conteúdo bom, ela faz uma pergunta na sequência sobre o mesmo assunto. Today is over, okay? See you on the next video. Bye bye!